Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Eu quero ler 3 versículos. Versículo de número 2, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Porque alguns vieram de longe. E os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Amém? Eu estava pedindo ao Espírito Santo de Deus que me ministrasse algo ao meu coração. E antes de vir a essa casa, essa tarde, o Espírito Santo de Deus falou comigo e nos levou ao texto que acabamos de ler. O texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8, é um texto que retrata a segunda multiplicação de pães e de peixes. O que me chama muita atenção é que ainda no capítulo de número 7 e no verso de número 31, nós vamos ver o próprio Jesus, à beira do mar da Galileia. E Jesus está ensinando a uma grande multidão que lhe acompanhava, que lhe seguia, que lhe cercava. Jesus está à beira do mar da Galileia, instruindo, ensinando. Quando a Bíblia vai nos dizer que alguns homens percebem que era Jesus e eles vão ver de longe. Esses homens vão se aproximando de Jesus e o que me chama a atenção é o estado com que eles se aproximam de Jesus. Porque a Bíblia vai nos revelar que eles se aproximam de Jesus clamando. A palavra clamor me chama muita atenção e a gente não precisa ir muito longe. Se formos apenas no dicionário Aurélio, nós vamos perceber que a palavra clamor tem um termo muito lindo, um significado muito lindo. A palavra clamor significa gritar em alta voz. E é isso que esses homens vêm fazendo. Eles percebem que é Jesus de Nazaré e eles se aproximam gritando, clamando, dizendo: mestre, ô mestre, viemos aqui e trouxemos um homem que é surdo e gago de nascença, e nós o trouxemos para que tu lhe imponha as mãos e ele seja curado. O que me chama a atenção é que Jesus poderia muito bem ter imposto as mãos sobre aquele homem e aquele homem ter sido curado. Jesus poderia muito bem, com uma só palavra, ter ministrado a cura na vida daquele homem, mas não é isso que Jesus faz. A Bíblia vai nos dizer que Jesus tira aquele homem do meio da multidão para um lugar à parte. Isso retrata muito bem sobre relacionamento. Enquanto eu falava sobre relacionamento essa tarde, o Espírito Santo de Deus me reportou ao Gênesis, no capítulo de número 5, quando o escritor do Gênesis, Moisés, começou a narrar toda a descendência de Adão, e ele começa no capítulo de número 5 até o verso de número 22, a partir do primeiro versículo, dizendo que Adão gerou a Sete, que Sete gerou a Enos, que Enos gerou a Cainã, que Cainã gerou a Maalael, e Maalael gerou a Gerade, até que ele para no verso de número 22, para enfatizar e dizer que Enoque andou com Deus. Ele para no verso de número 22 para dizer que em meio a toda uma genealogia, andou com Deus. E não para por aí, ele continua narrando o texto e vai dizer que Enoque teve filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, até que no verso de número 24, ele para mais uma vez para dizer que Enoque andou com Deus. Só que não mais existia. Por quê, pastor? Porque Deus para si o tomou.
levou significa arrebatou. E isso nos fala a respeito de um relacionamento. A Bíblia vai nos dizer que esses homens se aproximaram. Jesus vai tirar aquele homem do meio da multidão. Todos vão ficar olhando. Imagina comigo. Todos que ali estavam atônitos. Todos no meio daquela multidão pasmos. Olhando, boquiabertos e se perguntando: o que é que Jesus vai fazer? Jesus tirou o homem do meio da multidão. Se não bastasse isso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus pega os 2 dedos indicadores das suas mãos e coloca no ouvido daquele homem. Você consegue imaginar todos que ali estavam atônitos, parados, olhando e se perguntando o que é que Jesus está fazendo? Jesus está com os 2 dedos indicadores no ouvido daquele homem. Se não bastasse isso, a Bíblia vai nos dizer que ele tira a saliva da sua boca e coloca na língua do homem. Ele vai levantar os seus olhos aos céus e vai liberar uma palavra. Que palavra? Efatá, que em hebraico significa abre-te. O homem era surdo e gago de nascença, mas a Bíblia vai nos dizer que na mesma hora, o homem que era surdo e gago de nascença começou a ouvir. A sua língua se destravou na boca e ele começou a falar normalmente. Tem alguém que recebe profecia essa noite? Então levanta a mão direita lá em cima. Eu vim lá de Natal, Rio Grande do Norte, para ser profeta de Deus para você. E a palavra profética de Deus que eu trago para a tua vida essa noite é que aquilo que está travado vai se abrir. Aquilo que está fechado vai se abrir. Isaías 45, versículo de número 2 está escrito: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as cadeias de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Só quem recebe essa palavra, feche a sua mão e glorifique a Deus onde você está. Toda a multidão que ali estava observando, se perguntando: o que é que Jesus vai fazer? A Bíblia vai nos dizer que logo depois de Jesus curar aquele homem, Jesus está subindo a um monte. Eu comecei a imaginar toda a multidão que ali estava se preparando para subir com ele. Porque, como eu falei, aonde Jesus ia, a multidão lhe acompanhava. Se nós descorrermos todo o Novo Testamento, nós vamos observar que aonde Jesus estava, a multidão queria estar perto. Se tem uma coisa que Jesus tinha dificuldade de ter aqui na terra, chama-se privacidade. Jesus uma vez disse: eu vou para o deserto a fim de ficar só. E toda a multidão foi com ele. Certa vez, a multidão estava indo embora por causa dos ensinamentos de Jesus. Jesus olhou os seus discípulos e perguntou: vocês não vão também? E Pedro, olhando para o mestre, disse: para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Jesus está subindo ao monte. E eu comecei a imaginar toda a multidão que ali estava se preparando para subir com ele. Você consegue imaginar comigo? Eu imagino os homens que ali estavam desarmando as suas tendas. Quem sabe, a Bíblia não diz, é uma conjectura minha. As mulheres, como sempre, bem cuidadosas, preparando o alimento. Porque vai que alguém precisasse lá em cima, teria alimento para ela, para o seu esposo, para os seus filhos, e até para alguém que precisasse. Jesus está subindo ao monte, eles sobem. Em cima daquele monte, Jesus vai estabelecer um lugar de aprendizado. Jesus começa a ensinar em cima daquele monte. Jesus começa a pregar em cima daquele monte. Ele não prega 1, 2, 3 horas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus prega um dia inteiro. Se não bastasse ele pregar um dia inteiro, Jesus vai pregar 2 dias. Se não bastasse Jesus pregar 2 dias, a Bíblia vai nos dizer que chega o terceiro,
Repete comigo, 3 dias. São 3 dias de culto, sem intervalo comercial. Você já conseguiu imaginar 3 dias de culto sem parar? Para nada. 3 dias de culto sem cessar. Agora eu estou falando de 3 dias de culto ouvindo Jesus. E para ouvir Jesus, irmão, é muito bom. Foi por isso que você saiu da sua casa e veio aqui essa noite. Você não veio para ouvir o ministério de louvor dessa casa. Você não veio para ouvir o pastor Antônio Topouco, o pastor Miqueias, que veio de Natal, Rio Grande do Norte. Você veio para ouvir Jesus. E só as palavras de Jesus produzem em nós vida. Só as palavras de Jesus produzem em nós esperança. Eu não sei como foi que você entrou por essas portas essa noite. Talvez tenha sido com o coração machucado, com a alma dilacerada, com o coração ferido. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para ouvir as palavras de Jesus. E eu já quero profetizar sobre a tua vida. Você vai sair daqui de cabeça erguida, com o coração cheio de alegria e cantando o hino da vitória. Eu me lembro de Jó no capítulo 14 do seu livro. Versículo de número 7. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó havia perdido tudo que tinha. Só lhe restava um caco de telha para rapar a sua lepra, o sangue pululando pelo seu corpo. Jó vai levantar os seus olhos aos céus e vai dizer algo. Ele vai dizer: ainda há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ela se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Aí eu encontro Jesus lá no Novo Testamento conversando com uma mulher em pleno meio-dia. Jesus vai olhar para essa mulher e vai dizer: eu sou a água. E aquele que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Deixa eu lhe falar uma coisa essa noite. A água chamada Jesus Cristo de Nazaré já está em nosso meio. E você que chegou aqui essa noite com o coração apertado, doído, ferido, o Espírito Santo de Deus já está passeando em nosso meio, devolvendo dons e talentos. Projetos enterrados serão desenterrados por Ele hoje. Ele está devolvendo ferramentas para você trabalhar. Só quem recebe essa palavra em nome de Jesus. Uma mão é pouca, levante as duas e pelo menos por 30 segundos abre a tua boca, fecha os teus olhos, adora Ele. Jesus já está em nosso meio. O Espírito Santo de Deus está passeando nesse lugar. Se você sente Ele, adora Ele. A água chamada Jesus Cristo de Nazaré já está passando aqui. Jesus está se preparando. Jesus está ensinando. A multidão está lhe ouvindo. E o que me chama a atenção é que já se passavam 3 dias. Eu estava debruçado sobre esse texto. E eu pedi revelação ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus trouxe algo ao meu coração. Eu quero compartilhar com você. Esses 3 dias existe um símbolo espiritual. O primeiro dia simboliza o dia da fartura. Repete comigo: primeiro dia, dia da fartura. O primeiro dia simboliza o dia da fartura. Por quê, pastor? Porque todos que estavam naquele monte com Jesus se prepararam para subir com Ele. Ou seja, eles estavam preparados. O primeiro dia simboliza o dia da fartura. Sabe aquele dia que a esposa pergunta ao esposo: o que é que a gente faz hoje para comer? Abre a geladeira. Quando abre a geladeira, você tem o que escolher. Tem carne, tem frango, tem peixe.
camarão. É o primeiro dia, o dia da fartura. Aquele dia que você vem para um culto como esse, bonito, que nem um crente cheio da graça. Abre o guarda-roupa de Jesus, com que roupa que eu vou? Qual o sapato que eu calço? Carmen Stefanes? É o primeiro dia, o dia da fartura. O dia que você tem para escolher. Mas a nossa vida, olha para a pessoa que está do teu lado, você vai me ajudar a pregar. Fala para ela, a nossa vida não é feita apenas do primeiro dia. Diga, tem o segundo dia. O que é que simboliza o segundo dia? O segundo dia simboliza o dia do essencial. Sabe aquele dia que você abre teu guarda-roupa, já não tem mais o que escolher. Jesus só tem essa roupa, tem alguém lá na igreja dizendo, é a farda, mas eu vou com ela. Aquele dia que você abre a tua geladeira, ela parece mais o oceano, só tem água e gelo. É o segundo dia, o dia do essencial. Mas vai melhorar, olha para a pessoa que está do teu lado e diz, a nossa vida não é feita apenas do segundo dia. Diga, tem o terceiro dia. E o terceiro dia, o que é que simboliza? Simboliza o dia da necessidade. Aquele dia que não adianta recorrer ao pai, à mãe, ao irmão, à irmã, ao vizinho, à vizinha. Não adianta para pegar o celular, para ligar para ninguém, que até sem crédito você está. Ah, mas eu tenho Wi-Fi, entra. Tenta falar com alguém. Até offline a pessoa vai estar. É o dia da necessidade. É o dia que só te resta fazer o que Jesus te ensinou lá no Sermão da Montanha, quando ele disse, entra dentro do teu quarto. Fecha a tua porta, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Levanta a tua mão direita, eu vou profetizar sobre a tua vida. Você não veio essa noite a essa casa em vão. Você não saiu do seu lar para vir a este lugar em vão. O Espírito Santo de Deus tem recompensa para você. Ele tem milagre para a tua vida. Ele tem providência para a tua casa. Ele tem restauração para o teu lar. Ele está fazendo alguma coisa. Então também faça. Reage essa noite. Abre a sua boca para adorar a Ele. Ele está nesse lugar. Se passando os 3 dias, a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para aquela multidão. E o que me chama a atenção é que o capítulo de número 8, o texto que tomamos por base, no versículo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para os seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos. Vem cá, os discípulos se aproximaram dele. E Jesus disse, olha para essa multidão. Faz 3 dias que esse povo está comigo aqui e não tem o que comer. Olha o que é que Jesus vai falar. Eu não posso. Versículo de número 3. Eu não posso despedir esse povo para suas casas da mesma maneira que estão aí, porque de certa forma eles desfalecerão no caminho. Seja profeta de Deus para quem está do teu lado, olha para ela ou para ele e diz assim, o Senhor te conhece. Ele te conhece tanto que Ele sabe. Ele sabe como foi que você entrou por essas portas. Ele sabe como foi que você saiu da sua casa. Talvez tenha dito, Senhor, eu vou lá essa noite, eu preciso de uma resposta tua. E se tu não me responder, Senhor, eu não volto mais. Deus te conhece tanto que te trouxe aqui para falar com você face a face. Deus te conhece tanto, sabe tanto, que você entrou por essas portas angustiado, angustiada, precisando de uma palavra só. Que eu ouço o Espírito Santo de Deus dizendo, eu não posso deixar eles saírem daqui da mesma forma que entraram. É por isso que Deus tem um milagre todo especial para a tua vida essa noite.
Senhor, mas já está demorando tanto. Está demorando tanto. A Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel, que Ana chorava, clamava, porque ela não tinha filhos e a sua rival era só o que tinha. Ana chorava, chorava. O que me chama a atenção, um detalhe que o Espírito Santo de Deus me fez atentar, é que muita gente fala que Ana era estéril. Ana não era estéril. A Bíblia vai nos revelar e dizer que Deus lhe havia cerrado a madre. Deus havia cerrado a madre. Ana não era estéril. Era como se Deus estivesse segurando aquilo que Ele já havia preparado para Ana, para soltar no momento certo. Aquilo que Deus tem para a tua vida, eu falei e vou repetir, já está pronto. Ele só estava esperando o momento certo para te entregar. Quem sabe o momento certo de Deus seja essa noite. Se tem alguém que acredita nessa palavra, mais uma vez abre a boca para adorar a Ele. Jesus chamou os seus discípulos. Faz 3 dias que eles estão comigo aqui, não tenho o que comer. Eu não posso deixar eles voltarem para suas casas da mesma forma. Certamente eles desfalecerão no caminho. Os discípulos vão olhar para Jesus. Versículo de número 4. Porque a Bíblia vai nos revelar que o lugar em que eles estavam era deserto. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: Mestre, aonde é que nós iremos conseguir alguma coisa para comer, se o lugar em que estamos é deserto? Deserto não tem onde conseguir nada para comer. Era mais ou menos assim, os discípulos estavam olhando para Jesus, não sei se aqui tem, mas era como se os discípulos estivessem dizendo: Senhor, aqui não tem atacadão, aqui não tem açaí, não tem onde comprar, onde conseguir nada para esse povo comer, o lugar é deserto. Aí eu imagino Jesus em silêncio, lembrando, porque os maiores milagres que o meu e o teu Deus fez até hoje foram nos desertos. O povo saiu do Egito, o único caminho que tinha para percorrer era deserto. As mães com seus filhos pequenos olhando para o alto e dizendo: Deus, deixamos o Egito, mas meu filho está aqui, só tem a roupa do corpo, o sapato vai ficar apertado. Ele vai andar descalço no sol escaldante do deserto. Aqui não tem onde conseguir nada para o meu filho vestir, aqui não tem Renner, aqui não tem C&A. Não tem onde comprar nada para ele vestir, para calçar. Eu acho lindo que a Bíblia vai dizer que conforme as crianças cresciam, a roupa crescia no seu corpo também. O pé da criança ia crescendo, ao invés do sapato apertar, o sapato crescia no seu pé também. O que é isso? É o cuidado do meu e do teu Deus no deserto, na dificuldade, nos momentos difíceis. Como assim? Lembra da mulher viúva, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher mandou chamar o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu se aproximou da mulher, ela começou a contar toda a sua história. Falar para o profeta que tinha perdido o seu marido. Se não bastasse isso, agora o credor veio querendo levar os seus filhos como escravo. A Bíblia vai nos dizer que o profeta olhou para aquela mulher e disse: o que é que eu tenho que fazer? Me declara o que é que você tem em casa. A mulher disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. O profeta olhou para aquela mulher e disse: vai, pega vasos e vasilhas emprestadas. Tem um segredo: pega muitas. O que me chama a atenção é que a mulher só tinha um pouquinho de azeite.
Mas a ordem do profeta foi para que ela fosse e pegasse muitos vasos emprestados. O milagre daquela mulher dependia da sua obediência. Porque não era nada provável. A mulher só tinha um pouco de azeite. O profeta manda que ela pegue muitos vasos, mas ela obedece. Ele disse: entra dentro da tua casa, fecha a tua porta. Quando eu falo de obediência, eu me lembro de quando Deus fala com o profeta Samuel e disse: vai a Saul. O profeta foi e disse: Deus me manda te dar uma ordem agora. Vai à casa de Agag, lá todos têm que morrer. Seja homem, seja mulher, menino, galinha, pinto, boi, seja o que for, tem que morrer. A ordem de Deus para aquele povo exterminar. Saul bateu continência diante do profeta e foi. Só que logo depois o profeta desceu para ver se estava tudo acontecendo conforme Deus tinha mandado. Quando o profeta vai descendo a casa de Agag, de longe ele ouviu um mungido de boi. Ele se aproxima, olha para Saul e diz: Saul, que mungido de boi é esse? Saul olhou para ele com cara de crente que quer argumentar e disse: profeta, a espada desceu, a matança foi grande e olha que boa ideia que eu tive. Resolvi pegar os bois mais cevados e gordos para fazer aquela churrascada santa, sabe? Tem mais. Separei os melhores, olha que boa ideia, para oferecer sacrifício a Deus. O profeta não diz uma palavra. Quando ele olha para o lado, quem está vivo? O rei Agag, que era o principal. Ele tira a espada da manhã de um dos soldados, vai até onde estava o rei Agag e limpa a espada, torna a colocar na manhã do soldado. Foi até onde estava o rei Saul e disse: você acha que Deus está mais interessado com o sacrifício do que obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Eu me lembro de quando Deus levou o profeta Ezequiel a um vale. Deus falou com o profeta e disse: o que é que você está vendo? Ele disse: apenas um vale de ossos sequíssimos. Deus disse: profetiza, Ezequiel. No versículo seguinte, a Bíblia vai dizer que Ezequiel disse: profetizei como que se me deu ordem, obediência. Jeremias capítulo 18, Deus vai bradar dos céus e dizer: Jeremias, desce à casa do oleiro. Versículo de número 3, Jeremias disse: desci à casa do oleiro. Levanta tua mão direita, lá vai uma profecia de Deus para a tua vida. Deus me trouxe a esse lugar para te dizer que é tempo de obedecer a sua palavra. Se Deus te mandou fazer, faça. Se Ele te mandou evangelizar, evangelize. Se Ele te mandou fazer, faça. Se Ele te mandou pregar, pregue, cantar, cante. O que Deus te mandou fazer, é tempo de fazer. É tempo de obedecer a sua palavra. Escuta isso. Vou voltar para o texto. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher entrou dentro da sua casa e fechou a sua porta. O que me chama a atenção é que o milagre daquela mulher dependia da comunhão, obediência. E ela começou a deitar todos o azeite que tinha, o pouco azeite que tinha, sobre todos aqueles vasos. Teve uma hora que ela olhou para um dos seus filhos e disse: traga-me mais um vaso. O filho olhou para ela e disse: mãe, acabaram-se todos os vasos. O que me chama a atenção é porque no verso de número 6 do capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, é que a Bíblia vai nos dizer que então o azeite parou. A Bíblia não vai dizer que o azeite acabou, ela vai dizer que o azeite parou. Mas só tinha um pouquinho de azeite e tinha muitos. Ou seja, o milagre aconteceu. O Espírito Santo de Deus falou comigo enquanto eu atentava para esse texto. Porque nós, quando falamos de milagre, ou quando pedimos um milagre ao Senhor, logo pedimos para que a porta se abra. Porque porta aberta é sinônimo de milagre. Mas Deus não depende da ótica humana para trabalhar.
E enquanto eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração dizendo: é nesse tempo de porta fechada, é nesse tempo de crise, é nesse tempo de escassez que eu vou fazer um milagre. Tem alguém aqui essa noite que recebe essa palavra? Deus me trouxe do Rio Grande do Norte para cá, para profetizar para a tua vida. E a palavra profética que eu trago de Deus para você é que é nesse tempo de porta fechada que o milagre vai acontecer. É nesse tempo de crise que Deus vai fazer algo dentro da tua casa e superabundar os teus bens. O Espírito Santo de Deus está falando. Quem está recebendo de Deus, mais uma vez, fecha a mão e abre a boca. Eu vou encerrar. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos saem para buscar alguma coisa para comer. Quando eles retornam a Jesus, eles vão retornar com 7 pães e alguns peixinhos. A Bíblia fala que eram peixinhos, sinal que o negócio era pequeno. Lá em Natal, na praia, eles vendem um negócio que chama ginga e eles acompanham com tapioca. É um peixe pequeno, uma piaba. Eu comecei a imaginar aquela cena, os discípulos se aproximando de Jesus com 7 pães e alguns peixinhos. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que naquela multidão haviam 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram aproximadamente 15.000 pessoas. Será que 7 pães e alguns peixinhos alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças? Esses discípulos se aproximaram de Jesus. E o que me vem ao coração é que eles estão com os pães e os peixes nas mãos. Mas para aqueles discípulos, os pães e os peixes que estavam em suas mãos era um grande problema. Para os discípulos era um grande problema. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus dizendo: mestre, está aqui 7 pães, foi o que encontramos, e alguns peixinhos. Mas não levanta esses pães aqui não, senão vai ser uma briga tão grande para ver quem é que come primeiro. Tem muita gente. Os pães e os peixes para os discípulos eram um grande problema. Repete comigo: problema. Para eles era um grande problema. Mas eu imagino Jesus com as mãos estendidas dizendo: coloca aqui. Coloca aqui. Para você é problema? Coloca aqui. Coloca o teu problema aqui. Porque aquilo que para você é problema, para mim é a solução. Você não entendeu? Jesus te trouxe essa noite aqui e está falando para você: aquilo que para você é problema, para mim é solução. Como assim? O teu filho que para você é problema, para Jesus é solução. A tua filha que para você é problema, para Jesus é solução. O teu esposo que para você é problema, para Jesus é solução. A porta que está fechada que para você é problema, para Jesus é a solução. Fecha os teus olhos por alguns segundos. Coloca os teus problemas nas mãos de Jesus. O homem chamado Jesus Cristo de Nazaré está com suas mãos estendidas essa noite. Ele está com suas mãos estendidas neste lugar. Coloca o teu problema agora nas mãos dele. Coloca o teu problema agora nas mãos de Jesus. Porque ele é o único que pode resolver esse problema que para você é impossível, que para você não tem mais jeito, não tem mais saída. Ele pode resolver. Os discípulos lá em Mateus, versículo de número 19, capítulo de número 26, olharam para Jesus e interrogaram a Jesus a respeito de muita coisa. Eles interrogaram a Jesus a respeito de muita coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível,
mas para Deus tudo é possível. Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes em suas mãos. E a Bíblia vai dizer que ele levanta para o alto. E tendo dado graças, o partiu e distribuiu. O que me chama a atenção é que ele agradeceu antes de distribuir. Não entendeu? O segredo do teu milagre está na gratidão. Lá no Pernambuco eu conheci uma irmãzinha, cabelo branco, subiu no altar, pegou o microfone e antes de saudar a igreja com a paz do Senhor, ela disse: eu louvo a Deus por mais uma vez ele ter aberto a torneirinha do oxigênio. E eu estar aqui, respirando. O segredo para o teu milagre está na gratidão. Pastor, você fala isso porque não sabe o que é que eu estou passando. Não sabe como é que está a minha vida, a minha casa. Agradece. Você não sabe como é que está meu filho. Agradece. Você não sabe como é que está meu esposo. Agradece. Que você vai ver ele aqui em cima de paletó e gravata, pregando o evangelho. Mas agradece. Agradece pela porta que está fechada, que ele abre a porta. Agradece. O segredo para o milagre está na gratidão. A Bíblia vai nos dizer que o pão usado para essa multiplicação, eu encerro aqui, se chamava pão de cevada. O pão de cevada era dado pelos romanos aos menos favorecidos, pessoas que não tinham como adquirir. O Império de Roma dava o pão de cevada como uma forma de salvo-induto aos cegos, mancos, ressecados, leprosos. A história vai nos dizer que os grandes fazendeiros daquela época jogavam o pão de cevada aos seus animais. Por quê? Pão de cevada era um pão que não tinha nutrientes. Era um pão que não tinha valor monetário. Era um pão rejeitado, pisado pelos animais. Enquanto eu estava lendo isso, o Espírito Santo de Deus falou comigo, bradou no meu coração e disse: Miqueias, você é o pão de cevada. A minha igreja é o pão de cevada. Eu disse: como assim, Senhor? Outrora estavam jogados no lamaçal do pecado, eram pisados pelos homens. Mas quando esse pão de cevada chega às mãos de Jesus, ele é usado para alimentar uma grande multidão. Olha para mim essa noite. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer que você é o pão de cevada que ele vai usar. É a você que ele escolheu, que ele chamou. Capítulo 1 do livro de Jeremias, versículo de número 5, a Bíblia diz que Deus disse: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre da tua mãe eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Ele te conhece, ele te escolheu, e é a você que ele quer usar. Jeremias disse: Senhor, mas eu sou uma criança, quem sou eu? Deus disse: vai, e tudo quanto eu te mandar falar, fala. E tem uma coisa: não temas diante deles, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Você é o pão de cevada que ele vai usar para alimentar a muita gente. O Espírito Santo de Deus te chamou e te escolheu. Estava falando hoje à tarde, eu lembrava, enquanto eu lia, a respeito do pão de cevada, a respeito de um jovem nascido, criado no Evangelho, neto de pastor, toda a sua família evangélica. Certo dia, o jovem que cresceu dentro da igreja, com 8 anos de idade, tocando bateria na igreja que seu avô era pastor, agora já tinha 15, estava prostituindo o seu talento,
tocando em bandas do mundo, tocando nas noites. E nas noites, ele conheceu a droga, o álcool. Certo dia chegou na sua casa a notícia que mãe nenhuma quer ouvir. O filho tinha sido ameaçado de morte. Ela pegou todas as suas coisas, colocou dentro de uma bolsa e mandou ele para a casa do seu pai. O jovem foi. O tempo foi passando. Ao invés de as coisas melhorarem, estavam indo de mal a pior. Certo dia o pai daquele moço, já não aguentando mais, pegou todas as suas coisas, colocou dentro de uma bolsa e disse: hoje você vai para a casa da sua mãe. Como quem diz, seja o que Deus quiser. O jovem voltou e começou a viver uma vida regrada, de casa para a escola, de casa para a igreja, da igreja para casa, porque tinha alguém querendo ceifar a sua vida. Certo dia o jovem parou na frente da igreja. Uma irmã olhou para a outra e disse: quem é esse jovem? A outra respondeu: é um jovem aqui, mas não passa dos 18 anos de idade. Aquele jovem voltou para sua casa, a lágrima descendo nos seus olhos, dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser o mesmo. O tempo foi passando e aquele jovem recebeu um convite de um amigo pregador para ir a um círculo de oração. Ele foi. Quando ele chegou naquele círculo de oração, a irmã que estava dirigindo olhou para aquele jovem, sentiu o desejo no seu coração de lhe conceder a oportunidade, e ela fez. Convidou aquele jovem a sair do seu lugar e vir louvar a Deus com hino. Ele veio, pegou o microfone, as pernas tremendo. Ele começou a louvar a Deus um hino que tem por título Tente Lembrar, de Sérgio Lopes. O jovem estava louvando a Deus com esse hino quando o homem entrou pelas portas da igreja chorando. Veio até a dirigente do círculo de oração e disse: eu quero ter oportunidade. A dirigente do círculo de oração olhou para aquele homem e lhe concedeu a oportunidade. Ele pegou o microfone, chorando, e disse: eu estava na minha casa, se balançando na minha rede, quando o Espírito Santo de Deus disse: levante-se e vá ao círculo de oração. Quando eu entrei por essas portas, esse jovem estava louvando a Deus com hino. Deus bradou no meu coração e disse: jovem, você pode até cantar, gostar de tocar, mas o propósito que eu tenho contigo é na palavra. Aquele jovem saiu naquele dia dali, se perguntando como é que aconteceria aquilo. O jovem que se despertava pelas madrugadas apenas para usar drogas, agora estava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus bradando no seu coração, dizendo: levante-se, dobre os joelhos, eu quero falar contigo. O jovem começou a andar diferente, falar diferente, vestir diferente. Alguém começou a não reconhecer mais aquele jovem. E deixa eu lhe dizer uma coisa: hoje esse jovem está aqui em Rio Verde, pregando a palavra de Deus e dizendo que ele ainda é o mesmo, que tira do lamaçal do pecado e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você é o pão de cevada que Ele vai usar. Você é o pão de cevada que Ele vai usar para alimentar a muita gente. Fica de pé no seu lugar.